Amém. Pai, queremos te agradecer pelo estudo bíblico desta noite. Obrigado pelo seu povo. Obrigado por aqueles que vêm pela primeira vez. Oramos, Senhor, para que enriqueças a cada um de nós com a sua palavra em nome de Jesus. Oramos pelos nossos pastores, missionários, líderes e obreiros. Oramos, Senhor, para que esta palavra possa alcançar a cada um de nós em nome de Jesus. Todos os nossos membros, fortaleça cada um de nós. Como verdadeiro rebanho, ministra as necessidades do seu rebanho em nome de Jesus. Te agradecemos porque sabemos que já respondestes. Em nome de Jesus nós oramos. Eu digo bem-vindo a todos vocês no estudo bíblico desta noite. Assim que ouvimos dos anúncios que estamos estudando a partir do Evangelho de São João. Começamos do capítulo 1, agora estamos no capítulo 10. E esta noite estaremos vendo o capítulo 10 de João. A partir do 11 até o verso 21. João capítulo 10, verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que é pastor de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. O lobo as arrebata e as dispersa. Ora, o mercenário foge porque não é foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Iremos ler 19 a 21 mais tarde. Ao olharmos para a passagem, você ouviu e lemos juntos, você vê aqui que fala-se do rebanho. Nos é dito aqui, eu sou o bom pastor. E nos diz as características sobre este bom pastor, que ele derrama a sua vida pelas ovelhas. E continua nos dizendo, está falando da sua ressurreição, depois dele ter olhado para todo o capítulo. Eu sou Jesus Cristo Salvador. Ele está ensinando, revelando a verdade sobre o rebanho e as ovelhas. Mas esta passagem em particular, a partir do versículo 11 até o versículo 18 que lemos, fala aqui do seu sacrifício supremo. Fala do sacrifício supremo do pastor pelas ovelhas. É o título da mensagem nesta noite. O sacrifício supremo do pastor pelas ovelhas. E nós vimos que neste capítulo o Senhor atualmente começou a partir do verso 1, falando do pastor, fala sobre as outras pessoas que vieram, fingindo ser pastores, proclamando-se ser pastor, mas Jesus diz, eles não são verdadeiros, não são verdadeiros. Ele lhes deu isto como parábola. Veja o versículo 6. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era o que lhes dizia. Eu oro que esta noite que você possa perceber, porque mesmo Jesus Cristo, o grande mestre dos professores, o professor que vem dos céus, falou com eles diretamente e falou com eles acerca dele mesmo, acerca do rebanho e o pastor que deu a sua vida,
o pastor que veio para nos salvar dos nossos pecados, mesmo assim não perceberam. A sua audiência imediata, os seus ouvidos, aqueles que eram familiares com rebanho, ovelhas, mesmo assim não puderam perceber. Mesmo naquela nação, na nação de Israel, tornaram-se ovelhas perdidas. Estavam dizendo que este rebanho perdido se desviou. Ele veio para trazê-los de volta para o Pai. Veio para trazê-los de volta à salvação, trazê-los de volta ao aprisco de Deus. Eram fracos, começou a fortalecê-los. Foram enganados, veio para lhes mostrar o verdadeiro caminho. Eram ignorantes, veio para os instruir, revelar a mente do Pai nos céus para eles. Foram mal orientados. Ele vinha agora para os ajuntar e os mostrar o verdadeiro caminho. Estavam também vulneráveis a perigos, a ataques. Estavam perdidos. Veja o que é dito acerca deles. Estamos vendo Mateus 9. Mateus capítulo 9, 36. No 36 nos é dito: e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarados e errantes como, veja isto, como ovelhas que não têm pastor. Quantas pessoas que diziam-se ser pastores lá, diziam-se ser professores, diziam-se ser líderes, diziam-se ser pessoas que vieram para dar instruções, mas atualmente não faziam o trabalho que lhes era suposto fazer. Este era um rebanho sem pastores. Veja o capítulo 10 do Mateus. O Senhor ainda fala aqui destas pessoas. Ele mandou os 12 discípulos e mandando a eles para que pudessem pregar as pessoas e trazer o rebanho de volta. Mateus 10, 6. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eram ovelhas perdidas. Perdidas no deserto do pecado. Mas estes apóstolos, estes discípulos deviam ir a eles, lhes pregar a palavra de Deus. Veja o versículo 7. E indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. Até o final do ministério de Jesus Cristo, ainda não podiam perceber, ainda não podiam voltar para o Senhor. E o Senhor chorou por eles. Veja Lucas 19, 42. Lucas 19, 42. Dizendo: se tu conhecesses também, ao menos este teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Estavam perdidos na superstição, estavam perdidos na religiosidade. Jesus veio como grande pastor, como glorioso pastor. Mesmo assim não puderam perceber, não puderam ver que aqui é Jesus, não puderam ver que aqui é aquele que veio para nos trazer de volta para o Pai. Aconteceu para eles como nós lemos em Job 5, em Job 5, 14. Job 5, 14. Mas ao estes fariseus não tinham controle da situação. Eles juntavam-se no templo e o povo que ali se ajuntava querendo ver a luz do dia, querendo ver a luz do Evangelho, mas estavam se ajuntando na escuridão. Jeremias nos diz, mesmo antes do nascimento de Jesus Cristo, o que é que se tornou dos filhos de Israel. Jeremias 56. Nos é dito em Jeremias 50, verso 6: meu povo, ovelhas perdidas foram meu povo. Aqueles que saíram do Egito e agora estão na terra do Canaã, o que é que aconteceu com eles? Ovelhas perdidas foram o meu povo. Ovelhas perdidas foram o meu povo. Estavam no deserto,
se desviaram. E Jesus Cristo agora veio para que pudesse os reorientar, os trazer de volta como o rebanho do pastor. Ovelhas perdidas foram o meu povo. Como é que eles se perderam no pecado? Se perderam no mal, se perderam na iniquidade. Veja o que segue aí. Seus pastores as fizeram errar. Os seus pastores, aqueles que deviam mostrar o caminho, as fizeram errar. Aqueles que deviam ir adiante deles e os orientar para o pasto, para a revelação da palavra, os fizeram errar. Para os montes as deixaram desviar. Escuta isto agora. De monte em outeiro andaram, esqueceram-se do lugar do seu repouso. Esqueceram-se que estão indo para o céu. Esqueceram-se como ir para o lugar de repouso. É por isso que quando Jesus veio, disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, vos darei descanso. Todos esses filhos de Israel esqueceram tudo isto. Cristo veio, assim que ele veio como Salvador, veio como pastor, para que pudéssemos voltar para ele. Eu oro para que, se você ainda está no deserto do pecado, possa voltar para Jesus hoje. Estamos olhando para 1 de Pedro 2. 1 de Pedro 2. 1 de Pedro 2, 25. Porque ereis como ovelhas desgaradas. Porque ereis como ovelhas desgaradas. Essas pessoas que vêm às nossas igrejas, muitos foram para os seus templos, muitos vêm para as nossas conferências. Essas pessoas diziam que serviam ao Senhor, mas tinham se desviados. Até que Cristo veio e começou a chamar a eles um por um. Porque ereis como ovelhas desgaradas. Mas agora tendes voltado ao pastor e o bispo, digam-me, ao pastor e o bispo das vossas almas. As nossas almas que se desviaram, as vossas almas que estavam famintas. O Senhor nos trouxe de volta. Assim que Ele nos traz de volta, Ele nos traz para... Ele fez um supremo sacrifício. Ele morreu para tirar de nós os nossos pecados. Por isso estamos falando nesta noite o sacrifício supremo do pastor pelas suas ovelhas. Nós já lemos todos os líderes de Israel, os supremos, os sacerdotes, os saduceus, os escribas, os professores que deviam ensinar ou orientar o povo. Eles tornaram-se o quê? Tornaram-se enganadores, tornaram-se falsos professores, tornaram-se inimigos do Salvador, inimigos da salvação, inimigos da justiça. E eram líderes cegos, eram roubadores. E o Senhor Jesus diz: eles tornaram-se, sacrificavam a ovelhas para manter a sua posição. Voltamos para o João 10. João 10, 11. Assim como ele falou dele mesmo, como bom pastor, falou também destes esses fingidos, esses líderes cegos que estavam liderando os filhos de Israel de um caminho errado. Veja o capítulo 10, 11, mais uma vez. Eu sou um bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, está a falar dos fariseus, ao invés de mostrar o caminho para o céu, estavam barrando as pessoas de ir pelo caminho certo. E ele diz: mas o mercenário, que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. O lobo as arrebata e as dispersa. Falou dessas pessoas a partir do versículo 1. Veja o versículo 1 do 10. Na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Falou deles no versículo 5. Diz: de modo nenhum seguirão o estranho. Significa que as ovelhas não vão seguir o mercenário, não vão seguir o falso professor, o falso profeta. Ao estranho não seguirão, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Veja o versículo 10, parte 1.
O ladrão não vem senão para roubar, matar, destruir. É tudo isso que eles vêm a fazer. Esses fingidos só querem manter as suas posições, só querem manter os seus lugares, só querem manter a autoridade e depois perdem a vida das pessoas. Quantos desses morrem sem ter a salvação? Por quê? Porque esses líderes não permitiram com que eles pudessem ter o conhecimento da verdade e ter a liberdade para fazer uma escolha. Eram fracos, egoístas, pecadores, eram pessoas cegas, surdas, e eram pessoas, rebanhos, eram pastores desesperados que roubaram os corações das pessoas, as almas das pessoas, para a sua destruição. Mas louvamos a Deus, Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso pastor, e Jesus é o nosso Senhor. Ele vai resgatar a cada um de nós desses roubadores religiosos em nome de Jesus. Esta noite estamos olhando para esta passagem debaixo de 3 subtítulos. Número 1, a dispersão das ovelhas debaixo dos mercenários. A dispersão das ovelhas debaixo dos mercenários. Já li para vocês a partir do versículo 5, Jesus Cristo refere-se a eles como estranhos. E o verdadeiro rebanho não vai ouvir a ele. Não somente isso, foram alugados, são pessoas alugadas, mãos alugadas, serviços alugados e são estranhos. Ponto número 2. O sacrifício do pastor pelas ovelhas desesperadas. Ovelhas aparentemente sem esperança, não podiam perceber que estavam perdidas. Mas Jesus vem e faz um sacrifício supremo, o sacrifício do pastor pelas ovelhas desesperadas. Ponto número 3. A divisão entre os pastores fingidos. A divisão e a destruição entre os líderes ou pastores fingidos. Voltamos para o número 1. Qual é o número 1? Diga-me aí. A dispersão do rebanho debaixo dos mercenários. Vamos voltar para o versículo 10 para percebermos que não é todo aquele que carrega a Bíblia e você tem que correr atrás dele. Não é todo aquele que diz que eu sou profeta, sou pregador, sou pastor, sou bispo, sou isto e aquilo, você pega a sua Bíblia e vai atrás dele. Não é todo aquele que abre a porta de um determinado local, chamam uma assembleia e chamam qualquer nome que possam dar, um bom nome, e mesmo assim não conhecem o caminho que conduz para o céu, o caminho que conduz para o Salvador, o caminho que conduz para a santidade e justiça da vida. É por essa razão que Jesus Cristo diz e quer que nós possamos perceber. Veja para isto, capítulo 10, versículo 12. Mas o mercenário alugado, que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, estão ali como trabalhadores normais, não estão ali como nossos obreiros que estão interessados no trabalho do Senhor. Eles estão ali somente para servir aquilo que são as suas barrigas. Ele vê o lobo vir e deixa as ovelhas e foge. O lobo as arrebata e as dispersa. E Jesus Cristo explica aqui. Por que eles fogem quando vê perigo? Por que fogem quando vêm dificuldades? Por que não ficam? Não ficam. Por que não podem ficar para proteger o rebanho e preservar a vida da ovelha? Ele diz no versículo 13: ora, o mercenário foge, porque é mercenário. E não tem cuidado das ovelhas. O mercenário, na linguagem de Jesus, é o negócio dos religiosos. Está ali para dinheiro. Está ali para o materialismo, para ganhar coisas materiais
está ali para o proveito pessoal, está ali para a posição de honra apenas, mas este mercenário que Jesus Cristo fala dele aqui, são os saduceus e fariseus, estavam lá para a popularidade, estavam lá para o avanço político, para reconhecimento político. Jesus Cristo refere-se a ele, eu irei ler no versículo 10, a partir do 5, eles, mas de modo nenhum seguirão ao estranho. Ele refere-se a ele como estranhos. Antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. São pessoas, são mercenários estes. O que significa estranho? Significa que não eram conhecidos nos corações das ovelhas. As ovelhas não conheciam a eles, não tinham a mente das ovelhas, não tinham o amor do pastor, o desejo do pastor, para ver que o rebanho está preservado. Número 1, eram estranhos nos corações das ovelhas. Número 2, eles eram estranhos na mente de Cristo. Deixe que a mente deles esteja em vós, essa mesma mente esteja em vocês, como também esteve em Cristo. Tudo o que eles queriam é popularidade e reputação, e eram estranhos na mente de Cristo. Número 3, estas pessoas eram estranhas na valorização da alma. Eles não entendiam o valor de uma alma, a salvação de uma alma, a importância de um rebanho ter uma verdadeira salvação. Aqui estava o Salvador, aqui estava o pastor para que pudesse colocar uma ligação. Eles eram estranhos para o valor de uma alma. Não somente isso, número 4, eles eram estranhos no amor de Deus para os pecadores. Eram estranhos para o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essas pessoas não sabiam deste amor, que Deus, o Todo-Poderoso, pagou um tão grande preço para que todas as almas nasçam de novo. Eles não tinham nada disso. Número 5, eram estranhos nos mandamentos de santidade para o céu. Eram mercenários, estranhos, eram estranhos para os mandamentos de Deus, que sem a santidade ninguém verá o Senhor. Eles manifestavam a ira, manifestavam a inveja, manifestavam muitos caráter contrário à mente de Deus, a santidade sem a qual o homem verá o Senhor. Os mercenários só estavam ali para fazer o trabalho deles como mercenário. E se o lobo destruir um rebanho, eles vão deixar e correrem para um outro sítio para que pudessem ser empregues. Veja como a Bíblia fala deles. Miqueias 3, que estes eram pessoas alugadas apenas, não estavam interessados na salvação das almas, não estavam interessados na santidade das almas, não estavam interessados nas coisas do Senhor por completo. Estamos no Miqueias capítulo 3, hei de ler a partir do versículo 11, veja isto. Os seus chefes dão as sentenças por presentes. Quando falam aí dos chefes, fala-se dos chefes das denominações, dos chefes das igrejas nos nossos dias, os chefes dos ministros nos nossos dias, os chefes das religiões, congregações religiosas hoje, dão sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse. E ao olhar para os religiosos hoje, é o que nós achamos, o que eu posso conseguir, quanto dinheiro ganho disto, qual é o benefício que terei disto, porque nos é dito que os sacerdotes ensinam por interesse e os seus profetas adivinham por dinheiro. Os profetas adivinham, vão fazer profecias, oram para as pessoas, brincam, pulam daqui para lá, e isso tudo é em função quanto posso ganhar com isso. Ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Tu podes ver aqui que não é somente neste período em que as pessoas fazem religião pelo dinheiro, fazem tudo que
pelo dinheiro, mas tudo o que eles faziam aqui vamos ver Neemias 6, iremos achar pessoas também com um comportamento similar, pessoas profetizavam. Você vai se perguntar, como é que eles têm esse tipo de profecia que seria bom para todos, que próximo mês todas as coisas vão ficar bem, isto aqui vai... Por que profetizam assim? Eles querem dizer aquilo que o povo quer ouvir, porque estão à busca de um ganho pessoal, um proveito pessoal, uma promoção pessoal. Neemias capítulo 6, 10. Nos é dito no 10. E entrando eu em casa de Semaias, filho de Dalaias, filho de Metabel, que estava encerrado desse lado, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo. Casa de Deus, é o que eles queriam estar todo o tempo. É ali onde fazem o seu negócio todo o tempo, ao meio do templo de Deus. Fechemos as portas, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse, um homem como eu fugiria, e quem há como eu, que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E olha para isto, 12. E conheci que este não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate digam aí, o subornar, deram-lhe dinheiro. Disseram, sabe, Neemias está a nos causar problemas, Neemias está a construir um muro, ele quer proteger o povo de Deus, ele como pastor, ele quer lhes ajuntar de novo, desencoraja ele, destrói ele, diga para ele ir esconder a um lugar, diga que há perigo, diga que há insegurança, diga que, sabe, se você vir aqui, vão te matar, se ir para ali, vão te matar, se ele continuar a construir o muro, vão lhe matar. Então diga para ele ir ao templo e se proteger. Neemias disse, te alugaram, te deram dinheiro para que pudesse vir e dizer isso. Veja o versículo 13. Para isto subornaram, para me atemorizar, para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma coisa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Eu oro para que, se você tiver uma obra de Deus a fazer, ninguém vai te parar, eles não vão te parar, sabe? Podem dizer, isto não é tempo de fazer evangelismo, não é tempo de buscar almas, não é tempo de vocês, homem e mulher, irem para aquela estrada, irem para aquela vila e tocarem aquele, dizerem, vem o Senhor. Essas pessoas são maldosas, já ouviram falar disto e daquilo, são alugados pelo Satanás, foram subornados pelo Satanás para virem te parar. Eles não vão te afetar, eles não vão afetar suas convicções, eles não vão te desencorajar. Continue a ser aquilo que você é e fazendo o que deve fazer para o reino de Deus em nome de Jesus. Veja isto, estamos olhando para Job 7, verso 2. Como servo que suspira pela sombra e como jornaleiro que espera pela sua paga. Está a falar aqui de pessoas que tudo o que eles procuram é quando é que vão nos pagar afinal. Nós louvamos a Deus pela nossa igreja. Eu digo, louvo a Deus pela nossa igreja. Não posso ouvir o nosso povo? Sabe, em outros lugares, se faz uma pequenininha coisa, o pastor, se não lhes paga, se fazer uma coisa, se o pastor deve lhes dar alguma coisa, há um galardão aqui, um galardão ali, talvez um carro, isto ou aquilo. É assim como fazem o trabalho. Mas sabe, milhões e milhões de obreiros aqui só vêm, gastam seu tempo, vosso dinheiro, não são mercenários. Eu disse, vocês não são mercenários. E Deus vai compensar o vosso trabalho de forma maravilhosa em nome de Jesus. Mas veja, eles estavam tanto apreensivos. Quando é que vamos ter isto? Quando é que vamos ter aquilo? Distribuir-se galardão. Nos deram ano passado e este ano quando é que vão nos dar afinal? Nós louvamos a Deus, nosso galardão está nos céus. E o nosso galardão virá do Senhor Deus Todo-Poderoso em nome de Jesus. A alegria de servir ao Senhor será a sua força em nome de Jesus.
Isaías 56, veja os mercenários aqui, Isaías 56, 10. 56, 10. Todos os seus atalais são cegos. Fala deste povo que dizem que estão vigiando pelas suas almas, estão vigiando sobre a sua vida espiritual. São cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e ainda amam o tosquenejar. Estes cães são gulosos, não se podem fartar. Sabe? Quando são mercenários, ainda que lhes deu dinheiro não lhes basta. Eles são pastores que não compreendem. Todos eles se tornaram para os seus caminhos, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Eu oro para que o seu serviço não seja assim. O seu serviço não será assim para o povo. A sua mente estará lá, no evangelismo o seu coração estará lá. No ganhar das almas, a sua alma estará lá. Comunhão, o grupo familiar estará lá. Cantando para o Senhor, servindo ao Senhor, o seu coração estará lá. E tudo quanto fizermos na casa da fé, eu oro para que ao colocar o seu coração ali, você não será como esses mercenários em nome de Jesus. Em Ezequiel 22, Ezequiel 22, 27, nos é dito aqui: os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. Veja isto. Eles destroem as almas para ter uma certa recompensa. Eles não conhecem o valor da alma, são estranhos do Calvário, são estranhos no reino dos céus, são estranhos pela razão, a razão pela qual Jesus morreu pelos pecadores. Quando eles fazem tudo para que o povo que tinha que se salvar, o povo que tinha que se arrepender, que tinha que se desviar da sua apostasia, não possa voltar, para que tenham o seu ganho. Veja a segunda parte do 27. Para derramarem o sangue, para destruir as almas, para conseguirem a avareza. Para seguirem a avareza. E os seus profetas têm feito para eles reboco de cal, não adubado, vaidade, profetizando mentira, dizendo: assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado. Ele diz: o Senhor não lhes falou. As coisas que o Senhor falou, a palavra de Deus, as coisas que o Senhor falou, a palavra da salvação, a palavra da justiça, eles fecham isso e começam a dizer outras coisas, aquilo que o Senhor não disse. Só para destruir almas, eles não vão te apanhar. Não vão destruir a sua alma. Estamos olhando para Sefanias. Espero que você saiba onde fica Sefanias no Velho Testamento. Amós vai perto, quase no fim do Antigo Testamento. Então vais achar aí o Sofanias. Sofanias 1. Capítulo 3. Sefanias capítulo 3. Digam-me qual é o capítulo. Estamos lendo a partir do 1. Nos é dito aqui: ai da rebelde e manchada da cidade opressora. Não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, não se aproximou do seu Deus. Veja isto. Ao olhar para isto, eles não têm conexão com o Senhor, não têm um relacionamento com o Senhor. Os seus profetas são levianos e criaturas aleivosas. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. Eles violaram a lei. Eles levam a palavra de Deus, tiram a essência da palavra de Deus, interpretam mal a palavra de Deus, só para poderem ter aquilo que é o seu ganho. Veja o versículo 5. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade, cada manhã traz o seu juízo à luz, nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha. Mas o perverso não conhece a vergonha. É por essa razão que Jesus Cristo sempre
Sabe, há pessoas que dizem, bom, nós só pregamos aquilo que temos que pregar. Eu não quero me preocupar sobre o que as outras pessoas fazem. Deixa que eles façam o que eles fazem, eu farei o que eu quero fazer. Eu não quero me opor a ninguém. Eu não quero ter luta com ninguém. Você não está se opondo a ninguém. Você só está lendo a palavra de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo disse a estranhos, disse a mercenários. Se você tiver que ser fiel à palavra de Deus, tem que ler a palavra de Deus, interpretar a palavra de Deus muito bem. Você não está olhando para as faces desses mercenários, você não está olhando para as caras desses estranhos. Interpreta a palavra de Deus para que venha a convicção neles e eles se desviem da iniquidade. Mateus 7, 15. Mateus 7, 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. E o seu Senhor e Salvador, veja, o seu Senhor e Salvador, ele diz, se você não tem espinha dorsal, você será capaz de dizer o que Jesus Cristo diz. Ele diz, acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e faz o quê? E lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecerei. Atos dos Apóstolos 8, veja um deles aqui, o mercenário, olha para um deles, aquele que queria se envolver no ministério para que pudesse conseguir tanto dinheiro por vender a religiosidade, por vender Atos 8, 19. 8 a partir do 19. Dizendo, dai-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas sabe, ele queria corromper os apóstolos. Veja o versículo 20. Aliás, o versículo anterior, que é o 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Será que podem me vender isto? Eu vos dei dinheiro. Podem me dar este poder para que eu também, em todo lugar onde eu for, quando eu colocar as mãos, e todo o dinheiro que eu tiver vos dado, terei ganhar de volta, irei lucrar quando começar a ministrar. Versículo 20. Mas disse-lhe Pedro, teu dinheiro seja contigo para a tua perdição. Podes dizer isso? Podes dizer isso bem alto? Veja, quando você tem a graça de Deus na sua vida, você tem o chamado de Deus na sua vida, e alguém vem e diz, bom, vou te dar dinheiro, começa a mencionar o dinheiro e dizer, bom, se eu tiver isto e aquilo, eles não querem ajudar as almas para o reino, eles estão ali. Veja que o apóstolo Pedro diz, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Eu oro para que o Senhor nos liberte desse tipo de gente em nome de Jesus. Estamos olhando para Romanos 16. Romanos 16. 16. Mercenários na graça de estranhos, na graça de Deus, estranhos no valor da alma, estranhos na mente de Cristo, estranhos no amor do pastor, estranhos no plano de Deus, no reino de Deus. Esses estranhos, veja eles no Romanos 16, verso 18. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo. Se você está ali por dinheiro, não está servindo ao Senhor Jesus Cristo. Se você está ali pela promoção, posição, não está servindo ao Senhor Jesus Cristo. Mas não estão servindo ao Senhor Jesus Cristo, mas o seu ventre, e com suaves palavras de lisonjas enganam os corações dos simples. Eles não vão te apanhar. Filipenses 2, 21. Eles estão em todo lugar no nosso país, em todo lugar na África, em todo o mundo.
que fazem religião pelo dinheiro, por aquilo que podem ganhar. Em Filipenses 2:21, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Porque todos buscam o que é seu, exaltação, buscam tudo aquilo que é seu, posição, poder, buscam aquilo que é seu, influência, buscam aquilo que é seu, dinheiro, porque buscam aquilo que é seu e não buscam as coisas que pertencem ao Senhor Jesus Cristo. É assim que faz a religião tornar-se como um negócio, um comércio. Em 2 de Pedro 2 nos é dito, 2 de Pedro 2, 3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Fazem religião de um comércio, vender e comprar, de uma economia. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não se dormita. Eu oro para que você não será condenado com eles, não será destruído com eles. Então saia deles, não se tenham um jugo desigual com eles, não fique com eles. Vamos ao ponto número 2. Estamos olhando para João 10, 11 e 14. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. É o Jesus Cristo falando dele mesmo. Ele sou o bom pastor. E a razão pela qual vocês sabem que ele é o bom pastor é que ele não pede nada. Não pede que o rebanho se sacrifique por ele. Ele deu a sua vida pelas ovelhas. Veja o versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Ele diz, eu sou o bom pastor, vou dar a minha vida, farei um sacrifício sublime, derramarei o meu sangue, para que as pessoas perdidas nos pecados, na escuridão, para que possam ser salvas. Veja o versículo 15. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai. Ele diz, nós temos uma relação, está claro isto, é transparente esta intimidade entre o Pai e o Filho. Ele diz, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Veja a forma como ele diz isso, sempre e sempre. Ele vai derramar a sua vida, não tem medo de morrer pelas ovelhas, não tem medo de se sacrificar pelas ovelhas, não tem medo de derramar o seu sangue pelas ovelhas, não tem medo de se dar pelas pessoas para que tenham a salvação, para que haja perdão dos pecados, para que haja redenção, para que a graça de Deus, a redenção do Senhor possa vir para essas pessoas como resultado do sacrifício, o sacrifício sublime que ele irá se dar por. Ele fala no 16, ainda tem outras ovelhas, fala dos gentios aqui, porque ele aqui falava apenas aos judeus. Pedro, João, Tiago eram todos judeus. Ele diz, eu tenho que alcançar os judeus, os gentios também. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Naquele tempo nós ainda não tínhamos nascido de novo, mas ele já tinha nós em mente, tinha você em mente. Diga, ele tinha a minha em mente. Ele diz, você seria salvo, eu louvo a Deus porque você está salvo. Se você ainda não tiver nascido de novo, está aqui esta noite, é por isso que ele te trouxe. Você não está aqui por acidente, ele te trouxe porque ele se preocupa consigo, ele já pensava em si. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. Assim que ele pregar, assim você ouvirá a voz dele em nome de Jesus. E haverá um rebanho e um pastor. Um rebanho e um pastor. Continua nos dizendo a atitude do Pai para este sacrifício. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Está falando aqui da sua morte na cruz do Calvário, da sua ressurreição. Ele diz no versículo 18, ninguém me tira de mim. Se ele não quisesse morrer, não iria morrer. Porque ele diz, eu tenho multidões de legiões nos céus que poderiam me proteger, e essas pessoas não teriam sido capazes de o aprisionar. Sabe, quando eles vieram, disseram, estamos à procura de Jesus. Eles estão à procura de Jesus. Ele pergunta, estão à procura de Jesus? Se estão à procura de Jesus, sou eu.
Deixem que essas pessoas possam ir. E eles caíram no chão e levantaram-se. E ele disse, eu sou Jesus. Ele tem um poder, ele tem a autoridade. Ele poderia ter destruído a todos eles. Ele derramou a sua vida por ti e por mim, por causa do seu amor. Ele te ama. Ele te ama. Eu não posso ouvir o meu povo. Ele te ama. É por isso que eu disse, ninguém atirou de mim, mas eu dou por mim mesmo. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esta é a ressurreição. Este mandamento recebi do meu Pai. Ao pensar sobre Jesus Cristo, algo muito claro, número 1. Ele é o pastor. Ele disse, sou o bom pastor. E este pastor do qual ele fala aqui, número 1, é o sacrifício. O sacrifício, o sacrifício. Ele irá sacrificar a sua vida, irá derramar o seu sangue, irá morrer por ti, por mim e por todos nós. Número 2, é o substituto. A alma que pecar, essa morrerá. E porque você pecou e todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, deviam morrer, mas ele tornou-se o substituto. O seu substituto, ele morreu por si. Por isso que ele derramou a sua vida por ti. Número 3, o Salvador. O Salvador. Por isso que ele derramou a sua vida para que você pudesse ser salvo, para que depois dessa morte e depois desse sacrifício, todo aquele que clamar no nome do Senhor, esse mesmo será salvo. Ele tornou-se o seu santificador. O seu santificador, sabe? Nós temos a natureza adâmica, e por causa dessa natureza adâmica, Adão e Eva, eles foram tirados do jardim de Éden. E se nós temos que voltar para esse jardim, se nós temos que ir ao paraíso, se nós temos que ir ao céu, essa natureza adâmica pecaminosa, a natureza corrompida, deve ser tirada. E Jesus Cristo derramou a sua vida para que isso pudesse acontecer. Ele carregou os nossos pecados, toda a punição dos nossos pecados, toda a pena dos nossos pecados. É isso que ele carregou. Depois tornou-se a Páscoa, porque Deus disse, quando eu vir o sangue do Cordeiro, eu passarei por cima de vós. Jesus Cristo, ele derramou o seu sangue, derramou o sangue por si. Quando o Senhor vir este sangue no seu chapéu, o julgamento vai passar de ti. A calamidade vai passar por cima de ti. A punição eterna vai passar por cima de ti. Ele tornou-se a apropriação, significa que o sacrifício que agrada ao Pai, que Deus disse, eu carrego, eles não morrerão novamente. Ele tornou-se o nosso ressurreto. Ele deu-se para que a ira de Deus não pudesse vir sobre nós mais. Ele tornou-se o nosso redentor. Ele é o mediador. Ele é o mediador. Deixou-se atormentar pelas ovelhas, derramou a sua vida por todos nós, por todos nós. Não há exceção aqui, você faz parte também. Está aqui esta noite e entende isso. Jesus deu a sua vida por ti, porque deu a sua vida por todos aqueles nesta geração, naquela altura. Deu a sua vida por todas as gerações até esta geração. E agora você pode vir ao Senhor, e ao vir ao Senhor, Ele tirará todos os seus pecados. Ele tirará todo o seu mal. E toda a pena, toda a culpa do pecado, toda a condenação do pecado, Ele tirará em nome de Jesus. Vamos olhar para a forma como Ele diz isso. É Mateus 20. Mateus 20, 28. Mateus 20, 28. É aquele que derramou o seu sangue por nós. Mateus 20, 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Para dar a sua vida pelo resgate de muitos. Eu louvo a Deus, faço parte destes muitos. Eu disse, sou parte destes muitos. Olha para 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. Eu estou lendo 7. 1 Coríntios 5, verso 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho,
para que sejais uma nova massa, assim como estás sem o fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo foi sacrificado por nós. Ele é o sacrifício que foi feito para que todos os nossos pecados pudessem ser perdoados e esquecidos. Não há mais pecado que é contado em si, porque Jesus, o Salvador, é o Salvador nosso. Vamos a 1 de Pedro 2. 1 de Pedro 2, 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, pense sobre todos os pecados que você já cometeu, junta tudo isso e traz diante de Jesus e lembra ele, se ainda não tiveres feito, lembra ele que ele mesmo é quem carregou os nossos pecados sobre o madeiro para que mortos, para que esses pecados não mais pudessem ter domínio sobre nós, para viver uma vida justa. Pudéssemos viver uma vida justa. Pelas suas feridas fostes sarados. Ele levou os seus pecados de si, as suas doenças de si, e toda a obra do diabo ele tirou. Você não mais carregará em nome de Jesus. Quantas pessoas Jesus morreu por elas? 1 de Timóteo 2. 1 Timóteo 2, 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Eu louvo a Deus porque a salvação é disponível. Eu louvo a Deus porque a salvação é disponível. Veja o versículo 4. Quem quer que todos os homens... Quantas pessoas ele quer que se salvem? Que todos se salvem. Será que podemos ler todos juntos? Que quer que todos os homens se salvem. Pode sua irmã ser salva. Pode seu irmão ser salvo. Pode seu pai e sua mãe ser salvos. Podem todos os seus filhos serem salvos. Jesus morreu por eles. Todos os seus vizinhos, Jesus morreu por eles. Para que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Qual é o nome dele? Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção. O preço de redenção, em preço de redenção. Se alguém se acha mal como Saulo de Tarsus, ele pode ser salvo. Se alguém se acha mal como a pior pessoa da sua comunidade, pode ser salvo. Diga a ele, Jesus Cristo morreu por eles, ele é o bom pastor e é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção para servir de testemunho a seu tempo. Hebreus 9, 22. Ele diz: e quase todas as coisas segundo a lei se purificam, com sangue, sem derramamento de sangue não há remissão. É por isso que Jesus tinha que morrer. É por isso que ele tinha que derramar o seu sangue. Porque qualquer outra coisa que dessemos a Deus não teria poder. Somente o sangue do Cordeiro. Um cordeiro imaculado. Ele diz, todas as coisas são purificadas por sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Neste mesmo capítulo 9, veja o versículo 25. Nem também para si mesmo se ofereceram muitas vezes como sumo sacerdote. Cada ano entra no santuário com um sangue alheio. Animais. De outra maneira, é necessário que lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, de uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Era necessário, ele tinha que morrer. Se Deus tivesse que olhar para os nossos pecados perdoados e tirar toda a pena dos nossos pecados, era necessário que Jesus Cristo pudesse derramar a sua vida. Por isso que nos é dito, para assim como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Ele está vindo mais uma vez.
Eu disse, ele está vindo mais uma vez. E quando ele vier, todos aqueles que foram redimidos, todos aqueles que foram salvos pelo sangue do Cordeiro irão com ele em nome de Jesus. Será que você já notou nesse João 10? Ele disse sempre, 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 eu dou a minha vida, eu dou a minha vida, eu dou a minha vida. Por que ele se deu? O que ele fez? Por que o dar-se a si mesmo significa para si? A minha vida e a sua vida, ele se deu por isso. Gálatas 1, 4. Ele se deu, Gálatas 1, 4. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Veja isso, ele já fez tudo. Tudo aquilo que devia ser feito pelos nossos pecados já foi feito. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Ele já fez isso. Ele já pagou o preço. Ele já pagou o preço. Todo tipo de mal que vem dos céus, vem da floresta, vem do mar, vem de qualquer ponto. Louvamos a Deus, fomos libertos. Segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Veja o capítulo 2, 20. Gálatas 2, 20. Ele já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E este Cristo viverá em ti. Sabe? Da escuridão e luz não podem estar no mesmo coração. Se Cristo estiver em ti, espírito mau não vai estar em ti. Espírito mau, força maligna não estará dentro de si. E todas essas pessoas que dizem, estão mandando algo para alguém, isso nunca vai chegar a ti em nome de Jesus. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou, veja isto, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele me amou e se entregou por mim. Efésios 5, 2. Efésios 5, 2. Ele diz, andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou. Cristo te ama. E ele se deu a si mesmo ele se ofereceu por nós. Ele foi um sacrifício. Por que ele se deu? Número 1, para a nossa salvação. Por que ele se deu? Número 2, pela nossa santificação. Veja o verso 25. Vós maridos amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e se deu e se entregou a si mesmo por ela. Para quê? Para santificar, purificando-a com a lavagem de água e pela palavra. Se és parte da sua igreja e ainda não estás santificado, ainda nem oras pela santificação, não estás interessado na santificação, abandonaste, estás rejeitando a isso a razão pela qual Jesus Cristo se deu pela igreja. Veja o seu sofrimento, veja a sua dor, veja a sua agonia, veja o sangue que ele derramou. E ele diz, ele se deu pela igreja para que pudesse santificar e purificar pela lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem arruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ele já fez isso por ti e por mim. Nós iremos colher o benefício dessa santificação em nome de Jesus. Titos capítulo 2. Titos 2, 14. O qual se deu a si mesmo por nós. Estás a ver isto? Está nos lembrando que Jesus Cristo, ele pagou o sacrifício supremo. Ele se deu a si mesmo por nós para nos remir de quanta iniquidade, de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo seu especial, zeloso de boas obras. Sabe, algumas pessoas dizem, eu não sei, mas não consigo ser zeloso. Eu não sei, mas não consigo ser fervoroso para o Senhor. Eu não sei porquê, porque me sinto moroso. Volte para o Calvário e perceba que Jesus se deu por si, para que pudesse tirar toda a iniquidade de si e te purificar, te fazer zeloso. E esse zelo vai começar a partir desta noite em nome de Jesus.
Ele nos diz em Hebreus 10. Ele se deu a si mesmo, Hebreus 10, 12. Hebreus 10, 12. Estamos lendo a partir do 12. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés, ele providenciou a salvação, providenciou a cura, providenciou o livramento, também providenciou a santificação por um único sacrifício. Ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Na base daquilo que Jesus Cristo fez. Hebreus 13, 20 e 21. Hebreus 13, 20 e 21. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer. Ele diz: eu tenho o poder de dar a minha vida e voltar a tomar. Ele diz: ora, o Deus da paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Eu pergunto: quem é Jesus Cristo? É grande pastor das ovelhas. Quem é Jesus Cristo? É o grande pastor das ovelhas. Vos aperfeiçoou em toda boa obra para fazerdes a sua vontade. Ele te fará perfeito em toda boa obra, operando em vós o que é perante ele agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre e amém. O preço já foi pago. Jesus Cristo já morreu. Número 1, para carregar a culpa dos nossos pecados. Número 2, para dar salvação e vida eterna a todos aqueles que se arrependem e creem. Número 3, para nos fazer justos e nos dar uma nova vida em Cristo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Eis que todas as coisas já passaram e eis que tudo se fez novo. Número 4, para nos curar de toda doença, para nos manter saudáveis. Se há uma doença aí, as pisaduras de Jesus Cristo vão tirar isso em nome de Jesus. Número 5, para nos livrar do presente mau século. Todo mal no mundo, todo mal na comunidade, o livramento já veio porque Jesus Cristo já pagou a culpa para que você pudesse ser totalmente liberto. Número 6, para destruir todas as obras do diabo, toda obra do diabo, ele vai destruir tudo em nome de Jesus. Na sua família ele vai destruir as obras do diabo. Na sua vida pessoal ele vai destruir as obras do diabo. Nos seus negócios ele vai destruir as obras do diabo. E no seu progresso na vida, no seu ministério, ele irá destruir todas as obras do diabo em nome de Jesus. Número 7, para santificar-nos e nos fazer santos. Ele deu a sua vida para que pudesse nos santificar e nos fazer santos. Número 8, é para restaurar tudo que nós perdemos por Adão. É para restaurar tudo que nós perdemos por Adão. É Adão. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o santificador. Jesus é o nosso pastor. E ele será para si uma realidade em nome de Jesus. Vamos ao ponto número 3 agora. Vamos olhar para João 10. João 10. 19. Verso 19. Nos é dito no verso 19. Tornou até ao verso 21. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. Por que eles se dividiram? Por causa destas palavras. Quais foram as palavras? Aqueles que vêm pela porta e aqueles que não entram pela porta são mercenários, são ladrões. Todos sabiam isso, que se você não entra pela porta, entra por um outro caminho, você é ladrão e roubador. E ele diz, por causa dessas palavras, houve uma divisão entre eles. E Jesus Cristo disse,
Muitos deles diziam, por que eles se dividiram? É muito verdade isso, que eram mercenários, que eles não iam ficar ali e perder as suas vidas por causa de um pastor um rebanho que não pertence a eles. Ele disse, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eles foram divididos, veja o versículo 19 mais uma vez. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus e por causa destas palavras. E muitos deles diziam, tem demônio e está fora de si, é maluco, porque o ouvis? Tem demônio, está fora de si, porque o ouvis? Esses eram pecadores, eram pessoas, mas havia outras pessoas no meio delas, pessoas inteligentes. Você será uma pessoa inteligente, uma pessoa sincera, você será uma pessoa sincera, você será uma pessoa moderada e verdadeira, e não irá permitir com que esse tipo de pensamento te influencie. No verso 21, dizia outro, estas palavras não são de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Não responderam. Diabo não pode abrir os olhos dos cegos. Sabe, muitos deles diziam essas coisas por causa de inveja. Quando você tem inveja, diz as coisas negativas que nem pensou nelas. Você diz isso por causa das tradições. E Jesus Cristo não seguia as suas tradições e não dava valor às suas tradições. Por isso que eles diziam, ele não concorda conosco. E porque ele não concorda conosco, ele tem um demônio, é endemoniado, é maluco. Religião sem justiça, religião sem salvação, religião sem santidade, religião sem o céu, religião que não te separa do Satanás, religião que não te separa da maldade. Por causa dessa religião, é por isso que eles dizem o que dizem, estavam chateados. E é na ira que eles disseram o que disseram, os seus corações estavam endurecidos por causa da dureza dos seus corações, por isso disseram o que disseram. Veja essas pessoas, eles chamavam-se de pastores, eram lobos. Eram pessoas que deviam proteger o rebanho, mas tornaram-se como pessoas endurecidas. Tornaram religião, rebelião. Ao invés de se tornarem crentes, rebelaram-se e tornaram-se blasfemos. Quão blasfemos eles foram quando disseram, ele é maluco, tem um demônio. Por que o ouvis? Porque eles não iam ouvir as suas palavras, porque não faziam parte do rebanho, porque não criam nele, sentiram que ninguém mais devia ouvir e crer nele. Eles estavam perdidos, eram perdedores. Nenhum deles, porque não se arrependeram, está nos céus, mas louvamos a Deus, Jesus Cristo está agora nos céus. Eu disse, Jesus agora está nos céus. Mas esses líderes cegos estão no inferno. Jesus e os seus discípulos, Pedro, João, Tiago e outros seguidores disseram, aceitamos a ti, cremos nele, ele é o santificador, cremos nele, é o nosso pastor, estão agora no céu, enquanto que estes blasfemos estão no inferno, estarão lá para sempre e sempre. E você não irá seguir a eles em nome de Jesus. Veja isto. O Pai Celestial falava dos céus, dizia, este é meu filho amado em quem me comprazo. Eles diziam, tem demônio e é maluco. E os anjos diziam, nosso Salvador, o Salvador se nos nasceu na cidade de Davi. E a paz, os anjos chamavam de Salvador, eles diziam que tem demônio. O salmista disse, é o meu pastor, o Senhor é meu pastor e não temerei. Aquele que Davi o chamava pastor, eles diziam, ele tem demônio. E aquele que o Espírito de Deus o chama de santificador, dizia que é o nosso santificador. Através desses apóstolos na palavra de Deus, os chamou de filho. O anjo o chamam de Salvador, o salmista o chama de pastor, o Espírito chama de santificador e eles o chamam por outra coisa. Eles são as pessoas que têm um demônio. Eles são as pessoas que têm um demônio. E como é que seguiria um demônio para o inferno? Eu oro para que esse tipo de mente não estará em nenhum de nós em nome de Jesus. Atualmente é isto que eles sempre foram. Quando eles não concordam com algo, quando é algo, eles confrontam e não concordam com as ideologias, é o que eles normalmente dizem. Veja o João 7,
João 7, 40. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente, este é o profeta. E outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que Cristo vem da descendência de Davi e de Belém e da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. Havia separação, havia divisão entre o povo por causa dele. Uma divisão entre eles por causa dele. Mas este povo, eles não tinham a vida eterna porque não criam no Senhor. É por isso que Provérbios capítulo 1, 22. Provérbios 1 está nos advertindo aqui. Em Provérbios 1, 22. Até quando, simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão. E eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Eu vos chamei e recusaram, saduceus. Eu vos chamei, vocês disseram que têm medo, vão vos tirar do templo, porque eu vos chamei, vocês recusaram. Eu estendi a minha mão e ninguém se preocupou. Vocês recusaram os meus conselhos e não aceitaram a minha repreensão. Também me rirei da vossa calamidade, me rirei quando o medo vier, como uma desolação, e a destruição quando vier. Quando a angústia vier sobre vós, então a mim clamarão. Mas eu, diz o que é o Senhor, respondam, eu não responderei. Se você rejeitar a verdade, rejeitar o Filho de Deus, rejeitar o Salvador, rejeitar o pastor, e por causa desta rejeição, por causa dessa blasfêmia, por causa de ficar com os fariseus e saduceus, ele diz, então clamarão a mim e eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas me não acharão, porquanto aborreceram conhecimento e não proferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos simples os matará e a prosperidade dos loucos destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente. Eu ouvirei, eu crerei, mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. O Antigo Testamento fala de Jesus Cristo que viria e seria o que daria o sacrifício final. Veja Isaías 53, Isaías 53, 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E os fariseus sabiam isto, leram o Velho Testamento, criam no Velho Testamento, mas mesmo assim, quando Jesus Cristo veio para cumprir com o Velho Testamento, com as escrituras do Velho Testamento, não aceitaram, não creram, não aceitaram, disseram, mas foi ferido pelas nossas transgressões. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras somos o quê? Digam aí, somos sarados. Todos nós andamos desgarados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de sobre todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abria a sua boca. Foi tomado de prisão para prisão, e da opressão e do juízo foi tirado. E contra o tempo da sua vida, porquanto foi cortado dos viventes, pela transgressão do meu povo foi atingido. Está se falando de quem aqui?
Pergunto, está se falando de quem aqui? Atos dos Apóstolos 8. Veja aqui o que o Espírito de Deus nos conduz. De quem está se falando ali? No Atos capítulo 8, no verso 32, o lugar das escrituras que li era este: foi levado como ovelha para o matador, e como está mudo o cordeiro diante do que tochia, assim não abria sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra? Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca, começando nessas escrituras, lhe anunciou de quem vocês têm estado a ouvir esta noite. Pergunto, de quem você tem estado a ouvir esta noite? Jesus é o seu Salvador. Jesus é o seu sacrifício final. Jesus é o seu Salvador. Jesus é o seu Salvador. Jesus é o seu santificador. E Jesus é o seu pastor. Se você clamar a Ele, todo aquele que clamar no nome do Senhor será salvo. Ele te salvará. Ele te curará. Ele te libertará. Ele te santificará. Ele te preparará um lugar para si no céu. Assim que disser: Jesus, eu me dou a si, dou o meu coração a si, a minha vida, eu não vou procurar por outro Salvador. Você é o meu Salvador. Você é meu pastor, não vou procurar nenhum outro pastor. Você é meu santificador, não vou procurar nenhum outro santificador. Você é tudo e basta para mim. E esta noite o Senhor responderá a sua oração. Você está no reino e vai se afundar ainda mais no reino. Você está na porta entrando, Ele quer te salvar, Ele quer te transformar a sua vida. A sua vida não mais será a mesma. Qualquer que clamar no nome do Senhor esta noite será salvo. Eu clamarei, eu orarei, eu farei dele meu Salvador, meu Senhor. Levanta-te e diga ao Senhor. Levanta-te e diga ao Senhor. Ele quer fazer isso por ti agora. Ele quer tirar tudo no mundo do pecado. Ele quer tirar tudo de Satanás, tudo do diabo. Ele quer ser o seu Salvador, quer ser o seu santificador, quer ser o seu pastor, quer ser tudo para si. As bênçãos esperam por si. Por que não te levantas? Por que não te levantas? O Senhor espera por ti, o Senhor espera por ti. Não seja lento, feche os seus olhos e abra sua boca. Diga ao Senhor: eis-me aqui hoje, eis-me aqui, Senhor, hoje. Eu te faço meu Salvador, te faço meu Senhor, te faço meu Redentor. Eu te louvo porque morreste por mim na cruz do Calvário. Você é o sacrifício final. Você é o sacrifício perfeito, aceitável. Você aceita isso justamente agora. Eu recebo isso. Senhor, eis-me aqui. Purifica-me de todos os meus pecados e quebra o poder do pecado. Você é meu Salvador, é meu Senhor, é meu pastor, meu santificador. E eu oro, Senhor, para que tudo quanto eu preciso para ir para o céu, o Senhor já providenciou. Faça agora e Ele fará. Clama no nome do Senhor e Ele te responderá. Ore.